Sandra Borba Pereira. Sandra é doutora em Fundamentos da Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Veio ao Paraná pela primeira vez em 14 de dezembro de 1997. Escritora, articulista em jornais e revistas espíritas, palestrante, é também coordenadora adjunta de infância da área de Infância e Juventude da Federação Espírita Brasileira. Sandra, mais recentemente, conhecemos a amiga como escritora de livros infantis. A FEP já publicou O Poder das Palavras e na Conferência Estadual Espírita, em março, estará publicando O Poder da Gentileza. O que a levou a enveredar por esse caminho, escrever para a infância? De fato, nós não pensávamos em escrever para crianças. No entanto, aconteceu que no colégio da nossa neta, houve por parte da professora de língua portuguesa e produção textual uma espécie de provocação para que as pessoas responsáveis, diretamente pelas crianças, pudessem escrever para elas um texto. E aí, então, me surgiu, de modo assim intuitivo, né, o primeiro livro infantil, O Poder das Palavras, em que nós destacamos exatamente o valor da palavra que nós pronunciamos como algo carregado da nossa emoção, da nossa vibração. Então, foi tão espontâneo, né, que nós realmente gostamos, vamos dizer assim, dessa experiência. Bem, passada a fase, né, de elaboração, fizemos um primeiro livro artesanal e tudo mais, nós apresentamos aos amigos aí do Paraná e a turma gostou e decidiu publicar. O mais curioso, né, é que exatamente essa experiência era como que nos ajudou a, vamos dizer assim, abrir, né, intimamente, na mente, no coração, né, uma outra oportunidade. Já havíamos escrito, né, algumas coisas, inúmeros textos, artigos e até já publicado também alguns livros, também pela Federação Espírita do Paraná. Então, foi uma oportunidade, porque nós temos uma característica, esse livro, né, O Poder das Palavras, ele se baseia em fatos reais. Então, todos os livros infantis, nós damos essa mesma ideia, essa mesma conotação, né? Partir do elemento concreto, ou seja, da própria experiência também que nós conhecemos da criança. Sandra, considerando que os seus dois primeiros livros infantis se referem ao poder, o poder das palavras e o poder da gentileza, perguntamos, você pretende publicar uma série nessa linha? O Poder da Gentileza é o segundo livro e, de fato, nós identificamos que não era só o primeiro livro, O Poder das Palavras, também no próprio campo da intuição, foi se nos apresentando um conjunto, né, de poderes, vamos dizer assim. Então, nós remetemos também à Federação Espírita do Paraná, O Poder da Gentileza, com base também em fatos reais, dentro de elementos de realidade que possam servir realmente para um melhor entendimento das crianças. E também já temos 3 livros aí na fila. Então, é o poder da gratidão, o poder do respeito e o poder da solidariedade. Todos eles, como dissemos, são livros que podem ser bastante utilizados, não apenas no lar, pelos pais, como nós temos conhecimento, que o poder das palavras é utilizado muito pelos pais, mas também pelos evangelizadores, e o poder das palavras chegou a ser trabalhado em todo o colégio, no nível do ensino fundamental. Então, o objetivo também é que esses valores eles possam ser apresentados às crianças, aos adolescentes, e, obviamente, contribuir de alguma forma para uma melhor reflexão
infanto-juvenil e dos próprios professores também, para que nós possamos construir uma sociedade de valores, vamos dizer assim, capazes de nos oportunizarem a instalação de uma sociedade mais justa, mais equânime, mais fraterna. O livro de Exupéry, O Pequeno Príncipe, é considerado um livro filosófico, com críticas e profundas reflexões. A picada da venenosa serpente a que o Pequeno Príncipe se entrega. Devemos considerar que o autor deseja tratar do suicídio ou da fatalidade da morte e de como a devemos encarar? O livro Pequeno Príncipe, que é um best-seller, é uma referência. Eu li, meus filhos leram, a neta leu, enfim, né? É um livro atemporal. E, na verdade, é um livro que está acima, podemos dizer assim, de muitas situações reais, porque trabalha com reflexões, com críticas e com metáforas, né? Muito importantes para uma tomada de consciência nossa a partir da fala, principalmente do Pequeno Príncipe e dos personagens que ali aparecem, a fim de que nós possamos mergulhar um pouco no universo do humano, né? Nós entendemos que a serpente é uma metáfora, né? É a metáfora, de fato, da morte, no sentido de que a picada, segundo está lá no próprio livro, né? A picada que mata em segundos, então a sua picada promoveria, vamos dizer assim, a morte, não apenas do Pequeno Príncipe, mas de qualquer que fosse por ela, né, alvejado. Então, nós entendemos que não há no livro, em nenhum momento, uma caracterização de ideação suicida. Não entendemos assim. Como dissemos, o livro ele se abre a reflexões, a críticas, a metáforas, e a grande metáfora aqui, por nós, na nossa opinião, é exatamente a metáfora da imortalidade. Tanto é que, no decorrer do item, eu acho que é o 26 ou 27, né, o piloto não encontra o corpo, né? Então, na verdade, o grande objetivo do Pequeno Príncipe era retornar. Havia o alinhamento, né, do seu asteroide com a Terra, já fazia um ano, estava saudoso, desejava retornar para cuidar da sua flor, depois de longo tempo, após o fato dele ter abandonado a flor e o planeta, amadurece, aprende muitas coisas e, apesar de alguns comportamentos estranhos da flor, o seu amadurecimento fez entender que ele deveria voltar para compreendê-la melhor, para amá-la melhor, para não avaliá-la pela aparência e pela palavra, mas principalmente pelas suas ações. Então, entendemos que a metáfora aí é a metáfora do renascimento, é a metáfora do processo da transformação. Então, ele se coloca para a transformação, que a própria morte, dentro da nossa percepção espírita, tem nós temos essa visão, ou seja, morte é processo, né? Morte é vida também, ok? Você é evangelizadora e tem uma larga folha de serviços nessa área. Durante esse extenso período de isolamento determinado pela pandemia, em que os centros espíritas precisaram deixar as atividades presenciais, você acha que a evangelização infanto-juvenil se ressentiu? Teve perdas de evangelizandos, de jovens, até mesmo de conteúdo em função da metodologia virtual? O que está acontecendo? O que foi que aconteceu e que ainda está acontecendo conosco no que diz respeito a esse processo de pandemia? Não somente nós, todos somos pegos de surpresa, né? Quem imaginaria que nós passaríamos tanto tempo? Vai fazer um ano agora, né? Eu me lembro que para mim foi o dia 17 de março, então um ano, né, de isolamento social, dentro daquelas prescrições que as autoridades sanitárias elas nos apontam, e toda essa situação que o Brasil e o mundo enfrentam, né? Se não me engano, pouquíssimas nações hoje não têm, geralmente são ilhas, né? Ilhas
que aí estão, vamos dizer assim, isoladas completamente do resto do mundo, do resto do planeta. Bem, e essa pandemia nos pegou de surpresa. A casa espírita, o movimento espírita, algumas casas espíritas possuíam já algumas atividades virtuais, na verdade, por exemplo, alguns cursos, né? Lembro-me perfeitamente do ESD, da evangelização da criança e do jovem, já vínhamos fazendo muita coisa. Algumas instituições já tinham também algo nesse sentido. Mas, de repente, nós fomos jogados, vamos dizer assim, a uma situação extremamente desafiadora. Essa situação desafiadora é de poder usar, né, os recursos que a misericórdia divina nos proporciona, no caso, os recursos tecnológicos, para que nós pudéssemos e possamos suprir a ausência das atividades chamadas presenciais, né? Então, nós tivemos uma perda, acredito, sim. Tivemos uma perda muito grande, não apenas assim das nossas reuniões públicas, mas também nos nossos grupos de estudo, né, nas nossas evangelizações, tanto de criança quanto de jovens, e são levantadas para justificar isso algumas razões. Primeiro, o fator surpresa. Segundo, uma espécie de desmotivação, né, em razão de um certo cansaço especial de pessoas que começaram a trabalhar no formato home office, crianças, adolescentes e jovens saturados das chamadas aulas virtuais ou remotas, né? Mas nós temos também o receio. Muitas vezes, em especial evangelizadores e responsáveis por grupos, se sentem receosos, alguns se sentem até mesmo, vamos dizer assim, temerosos de que esse recurso não possa ser bem aplicado. Outros afirmam, ouvimos isso recentemente, que não tinham condições de manter, vamos dizer assim, financeiramente, né, plataformas, mas, curiosamente, nós temos visto pelo Brasil inteiro algo muito surpreendente para todos nós, que é a criatividade, não? É a superação. Nós encontramos gente que faz aulas pelo WhatsApp, né? Gravam as coisas antes e aí postam e vão dando as ordens, as falas de comando e conseguem fazer pelo WhatsApp, né? Que seria um formato extremamente simples, né? Outros já conseguem utilizar as plataformas, mas nós temos, por outro lado, embora todo esse susto, essa acomodação e esse receio, né? Mas nós temos, por outro lado, como começamos a dizer, a criatividade, né? A possibilidade de acesso. Hoje nós guardamos assim no nosso currículo palestras curiosas, né? Então, fizemos palestras para o interior do Rio Grande do Sul, né? Além das que fizemos, claro, no Paraná, aqui no Rio Grande do Norte, mas, por exemplo, palestras para o Japão. Imagine quando nós teríamos essa possibilidade. Houve, com essa situação, uma vantagem muito interessante dessa capacidade de chegar tão longe, né? Então, realmente, os trabalhadores da última hora têm recebido muitos recursos para que essa mensagem ela possa chegar, a mensagem espírita ela possa chegar a rincões extremamente distantes. Então, acredito que após o susto, é hora de sentar, planejar. Nacionalmente, a própria área de evangelização infanto-juvenil tem promovido inúmeros cursos para que as pessoas que desejem possam buscar se envolver, conhecer as chamadas estratégias, os instrumentos, né, para a realização de atividades online. Aqui, graças a Deus, nós já tivemos inúmeros eventos para a infância, para a juventude, mantemos regularmente as atividades de estudo, de encontro virtual, todas as áreas, as casas espíritas com as suas palestras também. Então,
nós dizemos que nunca trabalhamos tanto, viu? Parece que a gente trabalha e há um consenso de que nós estamos trabalhando mais do que o normal. Um dos melhores exemplos é o Evangelho Online, aí, do Centro Espírita Delfonso Corrêa, que participamos sempre que podemos, com muita alegria, né? E tantas oportunidades. Então, é possível, sim, que nós desenvolvamos inúmeras atividades, né? Então, é claro que houve todo esse conjunto de sequelas, podemos dizer assim, né, de consequências, mas também há muita coisa positiva. E nós entendemos que mesmo quando nós voltarmos ao presencial, um abraço, um olho no olho, né, essa troca mais direta, mas ainda assim algumas atividades online, elas serão consideradas muito importantes, até mesmo para atendimento a certas urgências, para trabalhos mais coletivos e urgentes, com um calendário, vamos dizer assim, mais ritmado, né? Isso também vai acontecer. As próprias palestras públicas podendo chegar aos lares através de celulares, muitas vezes até simples, né? Para pessoas idosas, pessoas com dificuldade de locomoção, problemas de segurança, né? Muitas pessoas não vão às casas em razão dessas situações. Então, é um desafio para todos nós, em especial para nós que atuamos junto às crianças e aos jovens, que estão saturados também, né, dessas aulas virtuais. Então, é preciso que nós busquemos muita criatividade, que nós usemos processos interativos, inclusive, dentro da própria utilização das tecnologias da internet. Então, é um desafio, não podemos desanimar, não podemos nos acomodar. Isso é extremamente importante para a continuidade das nossas lutas. Agora, vamos enveredar por uma área na qual você tem nos oferecido muitas lições em suas falas, em seus artigos. Estamos nos referindo ao Evangelho de Jesus. Os evangelhos nos trazem algumas falas do Mestre que nos causam estranheza e que temos dificuldade de entender. Na parábola dos talentos, por exemplo, aquele que recebera um só diz que o enterrara porque sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Como entender essa frase, considerando que o Senhor mencionado seria a divindade? Prestemos atenção, nesse sentido, nós temos uma larga bibliografia de estudiosos que procuram trazer para nós referências em relação à parábola dos talentos, começando pelo próprio codificador, seguindo Emmanuel, né, encontrando em outros autores agora mais nossos, mais encarnados, né, a Teresinha de Oliveira, né, desencarnados como o próprio Emmanuel e Joana de Ângeles. Então, na verdade, a parábola dos talentos representa para nós aquela oportunidade que Deus possibilita a cada um, aquela responsabilidade que, inclusive, nós mesmos vamos adquirindo em razão do nosso processo de evolução. Nós encontramos 3 medidas aí, né? Jesus fala de 5 talentos, 3 talentos, 1 talento. Na verdade, 1 talento, dentro da nossa visão, da nossa interpretação, seria aquela responsabilidade da própria melhoria, entendendo que tanto o que recebeu 5 quanto o que recebeu 3 são aqueles que possuem responsabilidades que extrapolam o seu universo individual. O chamado discípulo que recebe 1 talento, ele tem a responsabilidade do desenvolvimento dos seus próprios potenciais, né? O planejamento reencarnatório vai nos apontar onde está, de fato, a nossa, vamos dizer assim, a direção do nosso processo de evolução. E o que a parábola nos revela é que o bendito do servo que recebe 1 talento, ele tem uma leitura, vamos dizer assim, uma leitura complicada do Senhor, né? Ele diz que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não planta e junta onde não semeia. Então, na verdade,
é a nossa própria maneira de encarar, a nossa própria maneira de ver. Quantas pessoas hoje ainda não atribuem à vida, ao destino, entre aspas, né, à sorte, né, os encaminhamentos da sua própria vida. É uma espécie de se libertar da responsabilidade. Nós lembramos a respeito disso de um pensador que é materialista, né, mas muito importante, existencialista, ateu, o Sartre, né, que dizia que quando o homem ele escolhe a si mesmo, ele escolhe toda a humanidade. Que o homem tem a responsabilidade de se autoescolher enquanto um projeto, né, de homem, de humanidade. Então, este servo de um talento é aquele que prefere colocar a culpa nos outros, né? Então, a culpa nas forças que estão fora dele. E aí justifica a sua maneira de ser exatamente a partir dessa visão equivocada, né? Ao invés da visão do Senhor como misericórdia, né, como oportunidade, a sua leitura é da severidade desse Senhor. E o que é que ele faz? Ele enterra o talento. Há muita gente que fica assim surpresa com o finalzinho da parábola, quando é retirado esse talento, né? Tem gente que fica assim, e agora, o que é que é? Mais uma vez, a parábola, dissemos, né? Estamos a dizer, melhor dizendo, ela se abre a múltiplas interpretações, né? Porque ela é uma metáfora também. Então, o que é que vai ocorrer? Na hora em que ele enterra o talento, ele abdica de certas possibilidades. Então, a sua, vamos dizer assim, necessidade será ainda maior numa outra oportunidade, porque quando ele teve a oportunidade de receber o talento, observemos que dentro da tradição judaica, talento é uma pequena fortuna, né? Então ele recebeu, não foi uma dracma, não, que é uma coisa pouca, né? Ele recebe uma fortuna, o que para nós significaria que ele recebeu inúmeras condições, talvez o que? Saúde, inteligência, família, bons estudos, boas companhias, né? Boas orientações. Então ele pega esse conjunto, que são os talentos, e ele enterra tudinho. Então, ele se torna responsável, inclusive, pelas maiores dificuldades que ele terá, porque, dentro da percepção espírita, nós não somos salvacionistas, ou seja, o progresso ele é fruto do esforço pessoal e intransferível. Então, a grande lição da nossa parábola dos talentos é que não podemos adiar, né? Não podemos adiar o nosso esforço. E é preciso também olharmos os talentos que Deus nos apresenta. Lembrando que talento é uma pequena fortuna. Então, nós temos a fortuna da saúde, do tempo, da inteligência, da capacidade do discernimento, a família, amigos, estudo, né? Oportunidades profissionais, oportunidades de inserção social, né? Acolhimento de instituições religiosas, convites, chamados ao trabalho, né? De autoaperfeiçoamento, primeiramente, de participação nas diversas ações que a nossa instituição e que o movimento no qual nós estamos envolvidos desenvolve, realiza. Então, esse servo, né, que está lá na palavra, servo infiel. Por quê? Porque não aproveita. Então, isso deve ser profundamente refletido por nós, a fim de que o processo da desencarnação não nos remeta, né, a um outro processo complicado, que é o da avaliação da oportunidade perdida. É a avaliação de que não demos a importância devida ao tempo, e, principalmente, não usamos as benesses, as bênçãos, as messes de amor que Deus nos propõe. Retifiquemos ou ressignifiquemos, melhor dizendo, a nossa própria visão de Deus, que é amor, que é misericórdia e que nos faculta sempre a oportunidade do desenvolvimento, a oportunidade do progresso, porque, afinal de contas, como o próprio Jesus disse, está lá em Mateus 5,48, sede perfeitos. Essa é a nossa destinação. Estamos viajores do tempo, nos processos reencarnatórios, em momentos diferentes. Claro que se o Senhor nos deu é porque é esse momento nosso, é essa a nossa condição. Na medida em que apresentarmos a nossa fidelidade, ou seja, o nosso esforço,
acontecerá o que aconteceu com os outros 2 discípulos. Jesus não elogia mais o de 5 talentos do que aquele que recebeu 3 talentos, nada disso. A conclusão é sempre a mesma, né? Servo bom e fiel, porque me foste fiel no pouco, dar-te-ei mais. E isso também para nós é uma lição extraordinária, é perceber que nesse processo de vida, ou seja, nesse processo reencarnatório, onde as existências vão nos possibilitando o crescimento intelecto-moral, nós vamos, sim, caminhando consoante o nosso ritmo, e que esse ritmo seja sempre o ritmo do desejo sincero, como nos diz Emmanuel, né, de encontrarmos o alvo a perseguir, que Paulo situa em uma de suas epístolas. Qual é o alvo a perseguir? É a união definitiva do discípulo com o seu mestre, é o nosso encontro com Jesus, o que significa é a adoção para nós, em nossa vida, dos valores e morredouros do Evangelho, exemplificados por Jesus, para que isso se torne em nós não apenas conhecimento, mas principalmente ação, principalmente realizações no bem. Querida amiga, a nossa profunda gratidão e, por favor, fique à vontade para as suas considerações finais, alguma mensagem que queira nos deixar. Aproveitemos a oportunidade, localizemos os talentos que a misericórdia nos colocou nesta existência e então sejamos um pouquinho diferentes, né? Procuremos também nós produzir, multiplicar aquilo que a bênção divina nos proporciona. Muito obrigado.